Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Conversando com o Nuti, aquele episódio mensal que nós fazemos em vídeo aqui no estúdio. Professor Nuti, muito bem-vindo novamente. Obrigado, Gustavo. É sempre um prazer tê-lo aqui. E pessoal, o tema do vídeo de hoje é o seguinte, sabe aqueles criminosos que falam que foi alguma voz na cabeça deles que mandou fazer, um espírito que pediu para que ele cometesse esse crime? Ou também aquelas pessoas que querem usar psicografia como prova no tribunal? Vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Conversando com o Nuti. Penal e processo penal da atualidade. Professor Nuti, a primeira pergunta para esse episódio é a seguinte: existe alguma ligação entre crime e espíritos? É uma pergunta difícil, não é? Porque pode existir, pode não existir. Agora, depende muito também da crença de cada um, que a Constituição garante como plena. O ponto interessante da questão é que ao longo da carreira, de mais de 30 anos na magistratura, eu fui acompanhando casos graves, violentos inclusive, em que os réus alegam terem agido dessa forma, como você já antecipou. Não, foi uma voz na minha cabeça que determinou. E alguns até de maneira muito mais clara, dizendo não, foi um espírito. E descreve com detalhes. Né? Então você tem um rol de homicídio, estupros, violências sexuais de toda ordem contra crianças, drogas, enfim, tem um universo bastante largo, não é? Que no judiciário acaba aparecendo nesse relacionamento, não é? Entre um mundo invisível e a credulidade material que todos nós temos. Perfeito. E professor, é um assunto muito curioso, né? Muito peculiar, porque mexe com visões de mundo, crenças, Sim. O que você acredita, o que não acredita. Então, foge um pouco da visão mais pragmática, né, mais objetiva, e entra já num mundo um pouco mais subjetivo, por assim dizer. Em todos esses anos, qual foi o caso mais marcante dentro desse contexto que estamos falando? Olha, o caso mais marcante para mim aconteceu quando eu era juiz-presidente do Tribunal do Júri e houve um homicídio praticado pelo pai contra o filho de 3 anos de idade. O pai degolou esse filho, cortou a garganta dele. Mas a situação não era uma situação de violência, não era uma situação onde saiu uma briga, né, violência doméstica e aconteceu. Não. Era um pai, em tese até aqui, amoroso, que se separou da esposa. A esposa ficou com a guarda do garoto e ele visitava essa criança nos fins de semana. E alguns de semana a criança passava com ele na casa dele. Ele acabou com uma nova companheira. O que tinha de discussão entre o casal que terminou o relacionamento era pensão. Valor de pensão para o garoto. Era a discussão que tinha. Mas nada que pudesse levar a um homicídio. E ele, então, num determinado fim de semana, foi com o garoto para casa dele. A companheira, acho que foi para a casa da mãe dela. O fato é que na casa estavam só o pai e o filho. Segundo depoimentos, ele passou a tarde no parque com o filho, à noite tranquilo, deu jantar para a criança, colocou o menino para dormir e foi para a sala assistir TV. Disse ele que tomou umas 2 cervejas, não tinha um exame de alcoolemia grave, foi feito. Durante a noite, ele degolou o filho. Levantou do sofá, pegou uma faca na cozinha, foi até o quarto, cortou a garganta da criança e voltou para a sala e dormiu. No dia seguinte, vendo a cena da criança morta, ele mesmo chamou a polícia, desesperado em tese. A polícia chegou, viu aquilo, né?
deu voz de prisão em flagrante, porque ele era a única pessoa na casa, e isso virou um caso criminal de homicídio. Nunca se conseguiu apurar o que se passou. No começo ele alegou que algum bandido entrou na casa, algum ladrão, enfim, que ele estava o tempo todo vendo TV, adormeceu no sofá, acordou de manhã e viu o filho morto. Depois, num segundo depoimento, ainda na polícia, ele compareceu com um advogado e disse: agora eu vou falar a verdade. E aí ele contou a história de estar no sofá, né, tomou lá sua cerveja, nada assim pesado, forte em bebida, droga, adormeceu. Quando ele despertou, havia um espírito na frente dele, determinando que ele pegasse a faca e fosse degolar o filho. E que ele não teve resistência, não conseguiu resistir e seguiu a orientação, voltou, fez o serviço e voltou para o sofá. Ele repetiu essa história 3 vezes. Ele contou na polícia, ele falou para mim em interrogatório, em juízo, e ele falou de novo na frente dos jurados no tribunal do júri. É exatamente a mesma coisa. De modo que todo mundo ficou consternado, porque não havia motivo. As pessoas que foram depor disseram que era um pai amoroso, não era um pai violento. Ele, toda vez que ia depor, realmente se sentia muito emocionado, mas é o caso mais chocante que eu consegui apurar. Veja, independentemente, da alegação que ele deu, esse foi o homicídio que eu levei assim em consideração como um dos mais marcantes. Realmente é uma história muito forte, né, professor? Agora, uma pergunta em termos jurídicos, tá? Ele realmente cometeu esse homicídio? Pois é, em termos jurídicos, sim, né? Primeiro porque ele confessou espontaneamente, com o advogado presente na delegacia, voltou em juízo com o advogado e pela 3ª vez diante dos jurados. Era a única pessoa que estava na casa, só ele e a criança, enfim, a faca foi encontrada. Veja, tudo bateu, né? Não é só a confissão. Você tinha todos os indícios, a casa trancada, sem sinal de arrombamento, né? Ora, 2 pessoas na casa, um adulto e uma criança. A criança morreu degolada, a pessoa diz que degolou. Você não tem como, né? Então, os jurados condenaram 7-0. Na época a gente apurava os votos, né? Agora não apura mais, chegou no 4º voto já para a votação. Mas na época apurava, então foi condenado por 7-0, unanimidade. Agora, o que me chamou muita atenção é que quando eu li a sentença em plenário, esse homem desabou chorando e repetiu de novo, porque ele falou: posso falar? Geralmente eu não permito, às vezes eu permito se ele quer recorrer, né, se ele quer dizer que vai recorrer. Mas ele falou: posso falar depois da sentença? Aí eu disse: ok. E ele repetiu, ele falou: queria dizer que, embora condenado, realmente aconteceu isso. E eu lamento muito, meu filho era a coisa mais preciosa para mim. Então, até hoje, né, esse é um caso que roda na minha cabeça, né, dentre tantos outros que não foram tão marcantes como esse. Perfeito, professor. Professor, agora indo para o assunto da psicografia. É lícito apresentar a psicografia como prova no tribunal? Bom, aqui a gente passa então para uma área de processo penal e eu já escrevi a respeito. Antes mesmo de colocar nos meus livros um tópico sobre esse tema, eu escrevi um artigo que foi publicado há muito tempo atrás. Na verdade, o que a gente tem nesse campo, penso eu, é uma prova ilícita. Primeiro, a Constituição veda provas ilícitas. Quais são provas ilícitas? Penso eu, provas ilícitas se dividem em provas ilegais, contrárias ao direito penal, provas criminosamente obtidas,
e provas ilegítimas, contrárias ao processo penal, às normas de processo, são todas ilícitas. Ora, esta é uma prova que não é ilícita por ser ilegal ou criminosa, mas é uma prova ilegítima, porque o Código de Processo Penal não a prevê. O que é uma psicografia? Independentemente de qualquer questionamento religioso, né, é, segundo a explicação do próprio Espiritismo, né, o médium recebe de um espírito aquilo que ele vai escrever. Mas vamos transformar isso em prova do processo. O que é isso? É um depoimento de uma testemunha? Porque em alguns casos, a vítima, pelo médium, disse que não foi o réu que matou. Alguma coisa assim. Então veja, é depoimento da vítima no processo? Por interposta pessoa? A gente não admite depoimento por interposta pessoa. De jeito nenhum. Nenhuma testemunha depõe por procuração. É pessoal. Então o que vira a psicografia? É um documento? Documento é aquela prova que por ele mesmo vale. Não é? A gente apresenta a carteira de habilitação, a pessoa olha e fala, ele é habilitado, ele chama tanto, seu CPF, ela vale por si. O que é a psicografia? Ela vale por si? Não é? Eu me lembro de um caso que o promotor pediu, porque a defesa quis juntar, conseguiu juntar, né? E o promotor pediu exame grafotécnico para ver se conseguia apurar a letra do espírito, mas não é a letra do espírito, é a letra do médium. Enfim, não dá em nada, porque eu estou avaliando o quê? Não é? A letra de quem? É complicadíssimo. Então, se você jogar em todas as provas do processo penal, não encaixa em nenhuma. Não é uma testemunha, não é um documento, não está sujeito àquele material à perícia. E tem mais um ponto. É um documento anônimo. E a Constituição, bem ou mal, não gosta de coisas anônimas. Diz lá, é livre a liberdade de pensamento, vedado o anonimato. Então você pode expor o seu pensamento se você assinar embaixo. Porque senão fica fácil a gente sair ofendendo as pessoas, imagine. Não é? Você distribui o que você quer em rede social hoje, então, e não é responsável, porque é anônimo. Então, isso é vedado. Então, veja que isso é um problema muito sério. E já houve caso de júri em que se apresentou psicofonia, a gravação de um médium reproduzindo o espírito. Não tem comprovação de nada. Né? E aí, como eu disse, independente de crença, o ponto é a prova em si. Né? Porque o que vai fazer a parte contrária para questionar essa prova? E moralmente diante dos jurados, que são leigos, e decidem por íntima convicção sem fundamentar. Ela vai arranjar outro médium para passar outra mensagem para contrapor aquele. E dentro do próprio Espiritismo, quando eu escrevi, eu fui ver todos esses dados, existem falsos médiuns. Então não é bem assim tão fácil. Portanto, eu acredito que sim, a psicografia é uma prova ilegítima, produzida ao arrepio das normas processuais penais e, portanto, ilícita. Perfeito, professor. Bom, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta é para deixar ainda mais claro tudo isso que você falou, né, nessa questão, porém agora não só na psicografia, né, falando de religião, crença no modo geral. O senhor concorda com a liberdade de crença para a produção de qualquer prova ligada à religião? Eu dou muito valor aos direitos e garantias individuais da Constituição. Muito. Prezo muito liberdade de crença e culto. Mas eu não acho que tenhamos que misturar os canais. Não acho. Todo mundo deve acreditar naquilo que quer ou não acreditar. Mas se nós transformarmos a crença de cada um, não é, numa matéria jurídica, a gente não chega a lugar nenhum. Quero começar citando um caso acontecido há uns 75 anos atrás, quase 80 anos atrás, quando o Chico Xavier escrevia e assinava Humberto de Campos, famoso escritor. E a viúva
do Humberto de Campos, quando ele publicou um determinado livro que fez sucesso, entrou na justiça para conseguir direitos autorais. Já que é o Humberto de Campos, é meu marido, eu quero os direitos. O juiz julgou extinto o processo, sem julgar o mérito, alegando falta de interesse jurídico, dizendo: você quer que eu julgue que é um espírito que ele está produzindo, é o seu marido? Eu tenho que acreditar nisso primeiro, disse o juiz. E eu não posso ser obrigado a acreditar nisso. Então, não tem interesse jurídico. Não é o judiciário um órgão de consulta para você saber se existe ou não vida após a morte, se aquele é ou não o Humberto de Campos, etc. Bom, a partir daí não deu em nada, mas a partir daí o Chico Xavier passou a assinar Irmão X no lugar do Humberto de Campos, para cessar já qualquer outro problema. Né? Então, veja, isso é muito antigo. Né? Isso é muito antigo, década de 40 isso aí aconteceu. Agora, hoje, liberdade, crença e culto é extremamente valorizado, sem dúvida, mas imagine o seguinte, não é só no campo do espiritismo. A lei processual penal diz claramente que uma testemunha vai depor sobre fatos. É vedada a testemunha, artigo 213 do Código de Processo Penal, dar a sua opinião sobre qualquer coisa. Portanto, você não é chamado em juízo para você dizer o que você acha da colisão de veículos que você viu na rua. Você acha que qual dos dois veículos é o culpado, lá, o motorista? Você não é chamado para isso. Você será chamado para dizer: conte-me o que aconteceu, o que você viu. Eu, juiz, depois, junto com as partes, nós vamos valorar o que você disse. Você depõe sobre o que você viu, ponto. Eu acho, não acha nada. Bom, imagine o seguinte, então, se é válido, como aliás, cito como exemplo, o grande crime lá, conhecido no Brasil, da Boate Kiss, teve psicografia no júri. Né? A defesa de um dos réus apresentou a psicografia de uma das vítimas, alguma coisa assim. Mesmo assim, ele foi condenado. Mas o ponto é, debateram se era lícito ou não. O tribunal permitiu a psicografia, alegando liberdade de crença e íntima convicção dos jurados. Então pode apresentar cada um que valore como quiser. Com a devida vênia, eu não poderia concordar, se fosse a minha decisão, diria que não. Por quê? Porque aquilo não é comprovável. Não é um documento, não é um testemunho, uma opinião não pode valer, tá certo? E no júri pior ainda, porque tem a íntima convicção dos jurados. E se os jurados forem religiosos, de determinada religião, acreditar na espiritualidade e achar que aquilo é verdadeiro e absolver? Ou serem ateus e agnósticos. Sim. Então, a gente está transportando para um nível complicado. Então, amanhã também pode ter um ministro religioso que vai lá e diz: eu senti, um anjo me disse, quando eu estava orando na igreja, que não foi o réu. Seria admissível esse depoimento? Não nos esqueçamos que, como eu disse, não é um problema do espiritismo, é um ponto de todas as religiões ter a porta aberta para chegar lá e dar esses tipos de depoimento. Não é? Outra igreja vem lá falando: o demônio estava obsediando ali esse réu, eu vi lá na minha igreja, eu tenho certeza que não era ele, era o demônio. Ora, gente, então nós vamos entrar num campo de impropriedade de probatória, assim, entendeu? Eu não tenho como ficar discutindo isso. Agora, se você pensar no juiz togado, ainda tudo bem, mas imagine tudo isso na mão de um jurado leigo. Eu vou montar um júri pensando na religiosidade de cada um? Eu vou ficar recusando o jurado católico, evangélico, espírita e procurando o jurado ateu para montar meu júri porque eu tenho uma psicografia nos autos? Então não me convence a ideia de que eu tenha que misturar os canais. Eu acho que crença é importante,
ou não acreditar é a crença também, e cada um precisa ter a sua. Mas você não pode levar isso para o processo. Se você leva isso para o processo, você está obrigando as partes a entrar nesse jogo de acredita ou não acredita. Não é? E para terminar, queria dizer o seguinte, mas é júri, o júri decide como quer. A última decisão do Supremo Tribunal Federal sobre aquele quesito genérico que tem o jurado absolve o réu, genérico, por qualquer razão, sim. Pode ter recurso da acusação contestando essa decisão? Estava em debate. Se o jurado pode tudo, não poderia a acusação recorrer, porque ele pode tudo. Mas a decisão do Supremo foi a seguinte, mesmo nesses casos, o promotor pode recorrer se perceber que o advogado, em momento nenhum, por exemplo, pediu clemência, que perdoasse o réu. Né? Então, eles decidiram contra a prova existente nos autos. Agora, imagine uma psicografia e os jurados absolvem. Como é que eu vou saber se eu sou órgão de acusação? Como é que eu vou saber se ele estava absolvendo por causa da psicografia ou porque ele realmente achou que não tinha outras provas? É dificílimo. Ele basicamente não permitirá recurso da acusação e as partes se desequilibram. Então, mesmo com plenitude de defesa no júri, a gente tem que respeitar e adequar esse princípio à vedação de provas ilícitas. Então, eu acho que os canais não se misturam. Daí porque acredito que não deveria haver esse tipo de prova. E mais, STF e STJ não decidiram ainda nenhum caso especificamente sobre isso. Então, nós ainda temos uma porta aberta. Perfeito. Professor Nutti, muito obrigado pelos esclarecimentos. Esse assunto é muito curioso mesmo, é muito peculiar, mas também muito interessante. Muito obrigado. E você que aí está assistindo, gostou desse episódio? Então faz o seguinte, já aperta o like, inscreva-se no canal e também compartilhe esse e outros conteúdos aqui do Conversando com o Nutti com aqueles seus amigos e colegas que podem se interessar por esse tema ou outros. E também lembre-se de seguir a gente lá no Spotify, pois toda semana tem mais um episódio do Conversando com o Nutti. Até mais!